Leitura da questão de hoje que diz assim: julgue o item a seguir a respeito de banco de dados. De acordo com o diagrama de entidade relacionamento a seguir, cada multa deve ser de um e somente um automóvel e cada automóvel pode ter uma ou muitas multas. E ali vem o diagrama, então, colocando automóvel, possui multas, vem os indicativos entre parênteses e pergunta se está certo ou errado. Para resolver essa questão, pessoal, preciso dar uma explicação mais aprofundada para vocês. Então, vem comigo aqui. Quando a gente fala sobre banco de dados, existe o que a gente chama de abordagem entidade-relacionamento. Nessa abordagem entidade-relacionamento, nós temos as entidades, que são os objetos, que a gente divide em entidades físicas, que são aquelas que existem no mundo real, como aluno, livro, automóvel, e entidades lógicas, como sendo a ideia de interação com a entidade física, mas que no mundo real não são objetos físicos. Exemplo, pedido, classificação, e são exemplos de entidades lógicas. Pois bem, feito essa identificação que nós temos entidades e objetos, vamos pensar agora no que a gente chama de DER, que é o diagrama entidade-relacionamento. Nesse diagrama entidade-relacionamento, e aqui eu mostro para vocês um exemplo de diagrama entidade-relacionamento, onde aqui aparece pessoa, lava carro, nós temos que aprender um pouco mais sobre como são os elementos gráficos desse diagrama. Exemplo, as entidades, elas são identificadas em retângulos. Então, nós vamos identificar as entidades de um diagrama entidade-relacionamento em retângulos. Por exemplo, aqui nós temos a entidade pessoa, e como é que eu sei que é uma entidade? Porque está dentro de um retângulo. E aqui a entidade carro. Como é que eu sei que carro é entidade? Porque está dentro de um retângulo. Então, se está dentro de um retângulo, no diagrama entidade-relacionamento, aquilo é uma entidade. Já os relacionamentos são identificados por losango. Então, o losango, com o nome do relacionamento no seu interior, é que identifica esse relacionamento. Exemplo, como é que eu sei que lava é um relacionamento desse diagrama entidade-relacionamento? Porque está dentro de um losango, certo? E temos também os atributos. Os atributos, eles são identificados como ovais. Então, aqui eu tenho o atributo nome, função, placa e modelo, porque estão identificados como ovais. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é isso de forma mais completa. Olha só lá o meu diagrama entidade-relacionamento um pouquinho mais completo. Pessoa lava carro. O que pessoa é? Lembra da historinha? Está dentro de um retângulo, uma entidade. Agora, pessoa lava carro. O que lava é? Está dentro de um losango. O que lava é? Um relacionamento. Então percebe, o que está dentro de retângulo é entidade, o que está dentro de losango é o relacionamento. E o que está dentro de oval? Nome e função. Aqui, ó, nome da pessoa e a função da pessoa, nome e função estão dentro de ovais. Então, é o que a gente chama de atributo ou característica, quando estão dentro de ovais. A mesma coisa com carro, ó, placa e modelo são considerados atributos, são considerados características, porque estão dentro de ovais. A partir daí, depois de identificar então essa simbologia gráfica no diagrama entidade-relacionamento, nós temos o que chamamos de cardinalidade, que é o que vai definir o número de ocorrências em um relacionamento. Nós temos vários tipos de cardinalidade, como um para muitos, muitos para muitos, que podem aparecer de várias formas, como eu vou mostrar. Por exemplo, nesse caso desse diagrama entidade-relacionamento, eu tenho um relacionamento 1 para 1, onde uma pessoa só pode lavar um carro. Percebe? 1 e 1. Então, uma pessoa lava um carro, ok? Aqui eu tenho a ideia de 1 para muitos, que a gente representa com N, o muitos. Então, uma pessoa lava muitos carros, porque 1 está junto à pessoa e o N está junto a carro. Aqui é um outro jeito de fazer, só que é muitos para muitos, que eu posso fazer com M, N, botando muitas pessoas lavam muitos carros. Ou ainda posso representar com N, N, o relacionamento muito para muitos, onde fica aqui, ó, muitas pessoas lavam muitos carros, ok? Essa é a leitura. Agora, existe também a colocação dos atributos. Então, agora aqui eu tenho um diagrama mais completo ainda, porque eu tenho aqui uma pessoa lava muitos carros, que é um N, né? Aqui eu tenho o atributo nome, função e código. E aí alguém me pergunta, professor, por que esse aqui está com um oval preenchido? Quando o atributo está ali como um oval preenchido, como eu estou mostrando, quer dizer que ele é o atributo-chave. Então aqui nós temos para a entidade pessoa o atributo nome, função e código. E código é o atributo-chave porque está preenchido. Aqui eu tenho o atributo placa e o atributo modelo para a entidade carro. Placa, já que está com oval preenchido, é o atributo-chave da entidade carro.
Percebe que a gente está aumentando o nosso grau de conhecimento do diagrama entidade e relacionamento. Agora vamos falar de cardinalidade com número mínimo e número máximo. Nós podemos definir cardinalidade com o número de ocorrências em um relacionamento no sistema mínimo-máximo, onde nós vamos abrir parênteses, colocar primeiro o mínimo, vírgula, e depois o máximo, e aí fechamos parênteses. Vou mostrar como é que isso funciona. Exemplo aqui, ó. Percebe que filial está com 1,1. Primeiro é o mínimo e segundo é máximo. Aqui, cliente está com 0,n. O mínimo é 0 e o máximo é muitos. Então aqui eu posso dizer que uma filial e somente uma, porque é no mínimo uma, no máximo uma, então uma filial e somente uma, possui 0 ou muitos clientes. 0 ou muitos clientes. Como é que eu sei disso? Porque aqui está 0,n. O mínimo é 0, o máximo é n, que significa muitos. Então aqui a minha leitura é que uma e somente uma filial possui 0 ou vários clientes. Essa é a minha leitura desse diagrama entidade-relacionamento. Com esses conhecimentos, pessoal, agora a gente já pode responder a questão. Acompanha comigo, ó. Julgue o seguinte, o item a seguir a respeito de banco de dados e de acordo com o diagrama de entidade-relacionamento a seguir, cada multa deve ser de um e somente um automóvel. Vamos ver primeiro essa parte. Cada multa deve ser de um e somente um automóvel. Vamos ver lá então, ó. Aqui eu tenho 1 e 1, quer dizer, o mínimo de automóvel é 1, o máximo é 1, que pode possuir no mínimo uma multa e no máximo várias multas. Então ele está dizendo que cada multa deve ser de um e somente um automóvel. Vamos ver, ó. Cada multa deve ser de um e somente um automóvel. Tá perfeito, ó. Cada multa possui um ou somente um automóvel, de acordo com esse diagrama de entidade e relacionamento. Continua. E cada automóvel pode ter uma ou mais multas. Vamos ver. Cada automóvel possui uma ou muitas. Quer dizer, uma ou muitas multas. Tá perfeito, pessoal, porque lembrando que aqui define o mínimo e o máximo. Então é no mínimo um automóvel, no máximo um automóvel. Então é um automóvel e somente um automóvel. Para multa pode ser uma ou várias. Então ele diz que cada multa deve ser de um e somente um automóvel. Sim, automóvel é um e somente um. E aí diz, e cada automóvel pode ter uma ou mais multas. E cada automóvel pode ter uma ou várias multas ou muitas multas. Por isso está certíssimo esse diagrama entidade e relacionamento de acordo com o enunciado que a questão pediu. Assunto interessante, né? Sobre banco de dados. Tenho certeza que vocês aproveitaram esse conhecimento bem objetivo aqui na nossa aula. Valeu, pessoal. Mais uma questão.